Então, nessa ação penal 505.49.32, continuidade do depoimento do senhor Renato Souza Duque. Eu não entendi nesse relato que o senhor fez, agora o que o presidente Lula tinha a ver com isso? Que foi, segundo o Paulo Bernardo, o Lula que tinha determinado isso. Ah, o Paulo Bernardo que afirmou ao senhor. Sim, senhor. E qual que era o seu papel nisso? Por que ele lhe afirmou isso? Porque a partir desse momento, Ah, passei a ser procurado por Vacari, tá. e nessas conversas que tinha com o Vacari, né, que acabou se transformando em amizade, nós conversávamos sobre diversos assuntos, inclusive sobre Petrobras. Uhum. Mas o Vacari tinha uma capacidade tão grande de interlocução, vamos chamar assim, que às vezes ele sabia muito mais de resultado de licitações do que eu mesmo, né? Eu não precisava passar informações para o Vacari procurar as empresas, como muita gente pensa. Sei. Ele mesmo já sabia, já procurava, e de vez em quando ele comentava comigo, a empresa tal, ela está com problema ali, não está pagando, não sei o quê. E o senhor Mas nunca fazia me. daí? Não, nunca não foi no sentido de pedir ajuda ou nada. Mas o Só senhor não falava comunicar. nada daí para os empresários? Não, não, senhor. O senhor já teve reuniões com o Vacari e com algum dirigente de empreiteira? Conjunto? Já tive encontros, não reuniões. Encontros, estou dizendo, sociais, um jantar, uma coisa assim, mas reunião para tratar de assunto específico, não. E eu perguntei ou melhor ainda, aqui para o específico objeto dessa acusação, diz respeito a essa questão das sondas, do pré-sal, da Sete Brasil. Sim. O senhor pode me descrever o que aconteceu nesse caso? Qual foi sua participação nesses projetos? A minha participação nesse projeto foi técnica, como diretor de serviço. A área de engenharia era ligada a mim, nós participamos, a área de engenharia participou dos processos, em um como coordenador da licitação e outro como membro. O senhor Pedro Barusco prestou depoimento, diz que nesses contratos envolvendo essas sondas do pré-sal também teria havido a definição de um percentual de pagamento de propina em cima dos contratos. O senhor confirma ou não? Eu confirmo, eu confirmo. O senhor pode me descrever então como isso aconteceu, como isso foi definido? Pois não. Eu saí da Petrobras, como eu disse anteriormente, 29 de abril. Esses contratos foram aprovados um pouco antes da minha saída. Acho que ainda em abril a diretoria da Petrobras aprovou a contratação. Sim. Mas efetivamente esses contratos só foram assinados, posso estar me enganando com data, porque já tem tempo, acho que em agosto. Uhum. Após agosto, eu acredito, em mês de outubro, o Vacari perguntou para o Barus como é que estava essa questão. O senhor estava junto? Eu não entendi. Eu estava Como é que o senhor junto, sabe? eu Ah, estava junto. Como é que estava essa questão da participação das empresas nesse dinheiro ilícito? uhum. O Barusco deu aquela, sabe, vou ver. Eu acredito que o Barusco queria que o partido ficasse excluído de alguma vantagem. Acredito que ele já estava conversando com as empresas, porque logo depois ele volta, ele Barusco, e diz para o Vacari que ele tinha fechado com todos os estaleiros a participação de 1% em cima dos contratos, Sim. sendo que Keppel e Jurong tinham fechado 0,9%. E ele propôs, nessa ocasião, uma divisão ao estilo que ele praticou na engenharia, com 0,5% para metade, né? Que no caso 0,9 seria 0,45. Metade para o que ele chamou de casa e metade para o partido.
Esse acerto envolvia o estaleiro Enseada Paraguaçu também? Pelo que o Barusco afirmou naquela ocasião, envolvia todos os estaleiros. Certo. Eram 5, se não me engano. E como é que foi o desdobramento? Ficou metade, metade nesse caso? Sim, o desdobramento pela primeira vez Hum. em todos esses anos, o Vaccari não deu uma posição final. O Vaccari falou assim, olha, nesse assunto específico, eu vou consultar o Antônio Palocci, ele citou como doutor, ele se referia a Palocci como doutor ou doutor Antônio, nunca como Palocci, porque o Lula encarregou o Palocci de cuidar desse assunto. Ele afirmou isso? Ele afirmou isso para mim. Quem estava presente? Eu. Esse assunto, eu estava presente, depois eu vou explicar mais à frente. Eu cheguei a relatar isso para o Barusco. Sei. Aí, Vaccari vai, tem essa conversa, retorna e diz, olha, a posição não é de meia-meia, a posição é de 1/3, 2/3. 1/3 para casa e 2/3 para o partido. Aí o Barusco falou, isso não é um absurdo, eu que trabalhei, eu que fiz tudo, eu que conversei, eu que estruturei, eu que tudo, e eu vou ficar com a menor parte. E eu falei, ó, eu intervi, eu estava presente, falei, Barusco, calma, porque você pode ser tirado daí também e acabar ficando com 0. Acho que é bom você não reclamar. Aí ele acabou aquecendo. Uhum. Então ficou certo, 1/3 para a casa e 2/3 para o Partido dos Trabalhadores. Isso foi aproximadamente que época? Esse entendimento já estava, acredito, lá para novembro de 2012, eu já tinha saído da companhia já há alguns meses. E o senhor chegou a receber daí pagamentos efetivos relativos a essas contratações? Essa é uma outra questão que acho que vale esclarecer. Esse dinheiro da casa, esse 1/6, né, porque seria 1/3, o Barus criou a figura de casa 1 e casa 2. Sei. Ele pediu que eu recebesse casa 1, e esse recebimento de casa 1 seria uma parte para ele e uma parte para mim. Tá. No casa 1. E no casa 2 ele ficaria com o Ferraz e posteriormente com o Musa, recebendo casa 2. E eu me lembro que quando chegou para fazer um depósito, ele não me falou de quem seria, hoje eu sei que foi da Jurong, em função dos processos. Ele disse que teria que fazer um contrato para receber o dinheiro. O banco exigia um contrato. Foi, Barusco, eu não vou fazer contrato porque o dinheiro não é meu. Ele falou, não, deixa que eu faço então o contrato. E ele fez o contrato, ele assinou o contrato. Sei. Então, do mesmo jeito que o banco mandou o saldo, mandou tudo, eu acredito que o contrato deva ter lá e isso comprova o que eu estou dizendo. Mas isso foi depositado numa conta No Banco Kramer. É? No Banco Kramer. Aquela conta Drenos? É, exatamente. E quanto foi aproximadamente que você recebeu? Eu não sei exatamente, eu acho, se não me engano, 3 milhões e 800, uma coisa desse. Esses valores combinados com esses estaleiros, eles iam ser pagos Ao longo da obra. ao longo da obra. Então o senhor só recebeu parte Sim, senhor. do que foi acertado. Sim, senhor. O valor mesmo combinado era bem maior. Na época eu fiz uma planilha, Aham. só para ter uma ideia do que daria. A parte de 1/6 daria 33 milhões de dólares. Sei. Então, se multiplicar isso por 6, vai dar quase 200 milhões. Certo. E em relação à parte que ia ser paga ao partido político, como é que ficou definido esse pagamento pelos estaleiros? Sim, os 2/3 do partido político, Vaccari me informou que iriam para o Partido dos Trabalhadores, para José Dirceu e para Lula. Sendo que a parte do Lula seria gerenciada por Palocci. Ele afirmou isso para o senhor? Ele afirmou isso para mim e eu, na época, conversei com o Barusco
E passei essa informação para ele. Falei, Barusco, olha, você não está lidando com um peixe pequeno. A gente está falando aqui de peixe graúdo, né? Aham. Porque o Barusco podia querer dar uma E quais estaleiros confundida. queriam pagar essa parte política? Todos os estaleiros, conforme avisei o senhor aí, informei o senhor, todos os estaleiros se comprometeram com o Barusco de pagar. O que efetivamente pagou, eu não sei. O Barusco é que fez o acompanhamento todo. Depois o senhor conversou lá com, por exemplo, com o Vacari, ou o senhor teve conhecimentos, por exemplo, o estaleiro em Sá do Paraguaçu pagou? Eu não sei afirmar para o senhor. O que acontece é que para montar um estaleiro são 2 bilhões de reais de Aham. investimento. Eu não sei se criaram um problema para pagar. Agora, na divisão, o Vacari, quando aceitou a divisão por estaleiro, ele falou assim, olha, se alguém tiver algum tipo de problema de recebimento, nós vamos sentar e vamos renegociar isso. Sei. E E o houve Barusco esse... confirmou. Ah. Então, mas não, que eu saiba, não chegou a ter essa nova discussão. E o que que esses estaleiros... Eu perguntei genericamente para o senhor anteriormente sobre esse assunto, mas em relação a esses contratos do Petrobras, Sete Brasil e estaleiros, por que que as empresas pagaram? O que que elas obtiveram? Obtiveram alguma coisa em troca? Qual que foi a... Tiveram absolutamente nada em troca. Hum. Nada, nada em troca. A Petrobras não tem nenhum relacionamento com o estaleiro. Uhum. Nenhum. O estaleiro recebe da Sete do Brasil. Né? A Petrobras só vai pagar alguma coisa quando a Sete do Brasil entregar a sonda de perfuração para operar. A partir desse momento é que a Petrobras começa a pagar. Então a Petrobras não teve nenhum relacionamento com os estaleiros. E o senhor era da Petrobras, o senhor não era da Sete, por que que estavam pagando o senhor? Desculpe, eu não era nem da Petrobras. O Eu senhor saí em tinha abril. saído, né? Eu Sim, saí em mas abril, nós antes estamos era, falando né? de outubro, novembro, por aí. Né? Não era mais Petrobras. Por que que estavam Eu era um pagando? aposentado cuidando de neto. Ah, Né? Puramente isso. Era um aposentado cuidando de neto. Por que que eu ia receber? Porque o Barusco pediu para usar a minha conta. hum, E para isso ele me pagaria um percentual do que ele depositasse na conta. hum. Não A foi conta dele porque, não foi porque eu participei de Hum. de Ah, o senhor ilícito não na série. participou da elaboração desse projeto enquanto o senhor estava na Participei ativa da como Petrobras? técnico. Participei como técnico. Uhum. Mas não houve nenhum benefício para ninguém, não houve nada. O senhor tratou desses assuntos de propina com o senhor Rogério Araújo, da Não, Odebrecht? senhor, nunca tratei de propina com nenhuma dessas pessoas. Com o Márcio Faria? Nem com o Márcio Faria. No processo na folha 88, tem um e-mail do senhor Rogério Araújo, que é datado de 4/4/2011. Ele diz o seguinte: estive hoje, diretor Duque. Estão ainda concluindo o processo das 19 sondas para fretamento. As indicações estão na linha de que não serão contratadas. Exploração e produção precisa declarar preços excessivos para cancelar bid. Caso não ocorra uma saída, seria novo bid com participação da Sete, mas acredita que essa alternativa não vai em frente. Uma vez vencida a etapa bid acima, itens 1 e 2, ficaria liberado o processo para contratação pela Sete Brasil do restante das 21 sondas. Nesse caso, permanece a estratégia da Petrobras orientar Sete para negociar 21 sondas com, aí tem umas siglas aqui, G/A, J, KF e EEP. Aí consta lá, mencionou que tem compromisso com o PT de ficar no cargo de diretor até solucionar a contratação dessas 21 sondas. Não sei se o seu advogado já me mostrou esse e-mail antes, provavelmente sim, né? Se o senhor quiser dar uma olhadinha. Não, O senhor pode me esclarecer o contexto desse e-mail? claro. Pode ver ele, pegar ele se quiser. Vamos começar por essa questão de... Pode ficar com o processo. Pode ficar aqui? Por hora. Isso. Começar por essa questão da minha saída. Uhum.
Eu já vinha querendo sair da posição Pode falar. do cargo de diretor há muito tempo. Eu cheguei a falar na época com o Vacari, esse meu interesse de sair da diretoria. Eu queria, nessa época eu já estava, 4/4/2011, já estava aposentado. Eu tinha acabado de me aposentar. Então eu queria sair. Eu queria me dedicar à minha família, enfim. E houve um pedido, o Vacari foi portador de um pedido, olha, fique pelo menos até o término desse processo, que esse processo é importante para o país. Foi nesse sentido que eu recebi o pedido e eu acabei aceitando. Falei, tá bom, então, acabando o processo, eu vou embora. E esse pedido veio de quem? Veio do Lula. E isso não estava relacionado também a esse sistema de arrecadação, qual o senhor já participava? Não, nesse momento não. Não se falava em arrecadar com isso. Tá. E essa conversa, os outros pontos lá com o Rogério Araújo? Eu tinha conversa com vários empresários e representantes de empresa. Ele estava passando a impressão que ele teve da minha conversa. Realmente, eu não sei exatamente o contexto, mas na época nós tivemos dois modelos de contratação. Um conduzido pela engenharia e outro, não sei se eu posso me alongar um pouquinho? Sim, sinteticamente não Sim, pode. tá bom. Um pela engenharia e outro pela área de exploração e produção. Sim. Existia uma divergência interna entre qual a melhor maneira de contratar sondas no Brasil. O IP, como é que ele sempre fez? Ele sempre afretou a plataforma. Vai no mercado internacional e diz, olha, eu estou precisando de uma plataforma. E faz a licitação, a empresa, normalmente uma empresa já operadora com experiência, participa da licitação, se ela tiver a plataforma, ela entrega a sonda, ou então ela vai construir. Com aquele contrato da Petrobras, ela levanta o financiamento, constrói a plataforma, a sonda, e vem para serviço para a Petrobras. Só que a exigência de construir no Brasil muda totalmente esse quadro. Porque nós estamos falando aqui de estaleiros que na época nós chamávamos de estaleiros virtuais. Não existiam estaleiros. Sim. E a engenharia defendia um outro modelo. Defendia o modelo da Petrobras contratar a construção, construir a plataforma, operar a plataforma. Ou a Petrobras contrata a plataforma, faz uma estruturação financeira, cria uma empresa financeira, passa para essa empresa a plataforma e essa empresa vai afretar para a Petrobras. Uma plataforma já pronta. Sim. E acabou, então, a decisão da diretoria foi ir para o mercado com essas duas hipóteses. Sim. A Petrobras, a UIP, para contratar o afretamento de até 19 unidades, e a engenharia para contratar a construção de 7 unidades mais 2 unidades que seriam especiais, com tecnologia especial. Então, as 7 mais 2 da engenharia, 9. Com as 19 do AIP, dariam as 28 sondas que eram objeto da decisão da diretoria. Só que, conforme esperado, o resultado da licitação das 19 sondas de afretamento, os preços vieram muito altos. Então, quem defendia esse modelo achava que tinha como ficar negociando esse preço. E a gente tinha que dar um fim no processo. Então, eu defendia cancelar o processo das 19 e partir para o modelo proposto pela engenharia. Sim. E foi o que acabou acontecendo. A 7 está dentro desse contexto. O que eu não entendi muito bem no e-mail, o senhor diz ali que a Petrobras irá orientar a 7 a contratar os estaleiros X, Y e Z. Não, isso aí é ilação dele. Até porque também é uma coisa natural. Não tinha outros, não tinha estaleiro. Esses estaleiros que ele está citando aqui não existem. Jurong não existia. Só existia, em termos de estaleiro, dos que foram contratados, o estaleiro Atlântico Sul, que ganhou as 7 plataformas, as 7 sondas que foram objeto da primeira licitação. O estaleiro
da Queiroz Galvão e Camargo Correia, localizado em Pernambuco. Esse estaleiro foi criado para construir os navios da Transpetro. Sim. Então existia. Ele tem que adaptar o estaleiro para fazer a sonda, mas já existia a instalação. Fora esse estaleiro que participou do final de tudo, tem a Keppel, a Brasfels, que é um estaleiro que tem uma vocação para construir não navios, mas semi-submersíveis. E fora isso aí, o estaleiro Enseada do Paraguaçu inexistia, a Jurong também não existia, ela foi fazer no Espírito Santo, e a Engevix já tinha uma estrutura, mas teria que ampliar para fazer a sonda. Mas por que ele diria isso no e-mail que o senhor teria dito a ele, que a Petrobras iria orientar? Porque essas pessoas vivem de vender informação. Ele vai, conversa com você, isso que nós estamos falando aqui é conhecimento público. Não é nada estratégico da companhia, que não tem outros estaleiros. Isso quer dizer, o mercado é restrito. Sim, mas esses eram virtuais ainda, alguns deles. Por isso que eu estou dizendo. Ele sabe que os grupos estavam formando, existiam 3 grupos na Bahia que queriam fazer estaleiro, OAS, UTC e Odebrecht. Esses 3 grupos acabaram se juntando e fizeram o Enseada Paraguaçu. Nesse meio não tem novidade que o mercado não soubesse. E não tem nenhuma informação privilegiada. O senhor mencionou que o senhor João Vacari teria dito ao senhor que o senhor Antônio Palocci é que estaria cuidando desse assunto. Por qual motivo? Ele esclareceu? Porque, segundo ele, o Lula teria designado o Palocci para cuidar desse assunto. Não me disse o motivo. Isso me surpreendeu, porque desde 2007 foi a primeira vez que isso aconteceu. Sempre o Vacari atuava independentemente do partido. Sim. Ele sempre definiu e tomou as decisões. O Vacari... E algum motivo para essa mudança que o senhor tenha tido conhecimento? Não, eu não tenho conhecimento do motivo. O senhor teve contato sobre esse assunto diretamente com o senhor Antônio Palocci? Não conversei sobre esse assunto com o Palocci. O senhor sabe de algum relacionamento do senhor Palocci com o senhor Ferraz? O Ferraz se vangloriava de ter estado em contato com o Palocci umas 3 vezes. 3, 4 vezes. Mas alguma relação? Assim como também falava que tinha estado com Lula. Mas alguma relação financeira? Eu acho que ele procurou o Palocci, aí a ilação da minha parte, não sei se cabe aqui. Não, se o senhor não sabe. Não sei, eu acho que mais para se manter na posição, tentar uma ajuda para se manter como presidente da sede. Depois que houve a sua prisão, nesse caso da Operação Lava Jato, houve algum desdobramento? Que sentido? Houve alguma... Não sei, ninguém lhe procurou para tratar desses assuntos, para conversar sobre isso? Não, senhor. Não? Não. Nunca mais tratei disso e nem quero. Tá certo, então. Eu vou passar a palavra então ao Ministério Público, eventualmente faço alguns esclarecimentos no final. Não, sem perguntas, Silêncio. O assento de acusação tem perguntas? Pode alcançar o microfone? Como é que eu faço? Pode continuar olhando para frente, não tem nenhum problema olhar para o advogado. Talvez, se fosse o caso, quisessem trocar de lugar com ele para ficar... Pode trocar de lugar com ele um pouquinho? Fica mais confortável. Boa tarde. É só uma pergunta relativa à Sete Brasil. O senhor participou da idealização e da criação da estatal? Desculpe, Da criação da Sete Brasil, o senhor participou da discussão, ele acompanhou isso de alguma forma? Não. Não participou? Não. Então, o senhor saberia dizer se a empresa foi criada com o intuito de funcionar como um braço para a obtenção de pagamento de propina, de corrupção, ou se inicialmente ela foi criada como um instrumento legal? Não, ela foi criada como uma empresa para levantar recursos financeiros para viabilizar o projeto de construção de sondas no Brasil. Jamais houve a intenção dessa empresa gerar recursos indevidos.
Outros defensores têm questões? Você pergunta? Então a defesa do próprio advogado. Tem algumas perguntas para a defesa, no sentido de que o senhor está disposto a colaborar. Eu pergunto o seguinte, o senhor disse agora há pouco que em 2007 o senhor conversou com o senhor João Vacari. Ele não era tesoureiro do partido, Perfeito. mas ele era vinculado ao partido. O Vacari, eu acho que ele é da criação do PT, salvo engano. Ele foi apresentado como operador do partido. O Vacari ele foi apresentado como um homem do presidente Lula que iria cuidar dos interesses junto à Petrobras, das empresas que atuavam junto à Petrobras. Interesse de quem? Interesse do presidente Lula, Que interesses eram esses? interesses políticos. O senhor, nesse tempo que o senhor esteve na Petrobras como diretor da área de serviço, o senhor falou que o senhor atuava em nome do Partido dos Trabalhadores. O senhor era reconhecido como isso. Dessa arrecadação que essa diretoria tinha, o dinheiro era destinado ao Partido dos Trabalhadores? Quem era a pessoa que responsável por arrecadar e levar esse partido? Como é que esse dinheiro chegava? Sempre através do tesoureiro. Começou com o Delúbio, depois Paulo Ferreira e depois o Vacari. E todos sabiam que esse dinheiro advinha das propinas pagas pelas empresas. Todos sabiam. Isso era notório no partido que ninguém desconhecia isso. Não, ninguém desconhecia. Vou falar sobre a questão agora do processo aqui. O Dr. Moro me fez uma pergunta. Se o senhor, após sua prisão, alguém lhe procurou. Eu vou fazer uma pergunta diferente para o senhor. No momento em que a Lava Jato começou a existir, que ficou claro, através do diretor Paulo Roberto, que essa investigação poderia alcançar partidos políticos, alguém lhe procurou para pedir que o senhor tomasse providências e evitasse que o senhor fosse surpreendido com documentação, alguma coisa desse tipo? Alguém fez antes da sua prisão? Eu tive, após a saída da Petrobras, 3 encontros com o Lula. Um em 2012, um em 2013 e o último em 2014. Uhum. Nesse encontro de 2012, para mim ficou muito evidente, fiquei surpreendido com o conhecimento que ele tinha sobre esse projeto de sondas. Ele me questionou, só relembrando, eu já estava fora da Petrobras desde abril. Nós estamos falando que isso aí já é julho, esse primeiro encontro se deu em julho de 2012, a meu pedido. Eu conversei com o Vacari que eu queria agradecer pelo período que eu passei na Petrobras. E ele começou a fazer algumas perguntas sobre a questão das sondas. Uma delas, por exemplo, é porque que não tinha sido assinado o contrato ainda, já que tinha sido aprovado lá em abril. Eu falei, presidente, ele sabia que não tinha sido, estou fora da empresa, não sei responder. Então, eu fiquei surpreendido porque naquela hora, o presidente Lula e Vacari, ficou claro para mim que o nível de informação, ele conhecia tudo. E falando esse tipo de coisa na frente do Vacari. E na minha frente, poxa, ele está comandando tudo. O Vacari realmente era um braço que atuava para o Lula. Né? Aí teve um segundo encontro, que da mesma maneira ele fez perguntas sobre sondas, porque não estava recebendo até então, em 2013. Ele perguntou se eu sabia por que as empresas não estavam pagando. Eu não soube responder também, porque não acompanhava isso. E por fim, no último encontro, em 2013, em 2014, já com a Lava Jato em andamento, ele me chama em São Paulo. Eu tenho uma reunião no hangar da TAM, no aeroporto de Congonhas, e ele me pergunta
se eu tinha uma conta na Suíça com recebimentos da empresa SBM, dizendo que a então presidente Dilma tinha recebido a informação que um ex-diretor da Petrobras teria recebido dinheiro numa conta da Suíça, da SBM. Eu falei, não tenho dinheiro da SBM nenhum, nunca recebi dinheiro da SBM. Aí ele vira para mim e fala assim, olha, e das sondas, tem alguma coisa? Falei, e tinha, né? Eu falei, não, também não tem. Ele falou assim, olha, presta atenção no que eu vou te dizer, se tiver alguma coisa, não pode ter, entendeu? Não pode ter nada no teu nome, entendeu? Eu entendi, mas o que eu ia fazer? Eu não tinha mais o que fazer. Aí ele falou que ia conversar com a Dilma, que ela estava preocupada com esse assunto e queria tranquilizá-la. Mas nessas 3 vezes ficou claro, muito claro para mim, que ele tinha pleno conhecimento de tudo e detinha o comando. Certo. Eu vou interromper um pouquinho aqui para tomar mais áudio, retomando.